Criação e ereção da paróquia ou freguesia de Jaguaquara, Dom Jerônimo Tomé da Silva. Por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, arcebispo metropolitano de São Salvador da Bahia, primaz do Brasil. Pela presente, atendendo ao maior proveito espiritual de uma porção do nosso querido rebanho, havemos por bem, usando da nossa jurisdição ordinária, depois de ouvirmos o parecer do reverendíssimo cabido metropolitano, desmembrar como desmembramos a parte do território da paróquia de São Vicente Ferre, da cidade de Areia, compreendida pelo município de Vila de Jaguaquara, e nessa parte, ora desmembrada, criar e erigir canonicamente, como criamos e erigimos canonicamente, uma paróquia a que damos a denominação de Paróquia de Maria Auxiliadora da Vila de Jaguaquara. Esta cidade foi fundada por um português que eu admiro muito, que é o Guilherme Silva. Ele veio para o Brasil jovem, com 13 anos incompletos. Ele veio sem os pais, trabalhou no mercado, lá em Salvador, e nas horas vagas ele estudava sozinho, enquanto atendia um cliente e outro, ele lia, né? Depois ele veio aqui para o Vale de Jiquiriçá, ficando em Mutuípe, trabalhando aí. Veio mais para Ubaíra, onde conheceu Dona Luzia, que é a sua esposa. Ele tinha 20 anos e ela 17 quando se casaram. Depois ele, com um grupo, eles compram essa fazenda. Com o decorrer do tempo, ele adquire a fazenda sozinho. A fazenda Toca da Onça era de propriedade da firma Avelar. Depois passou a ser propriedade da firma Gomes Pita, Antônio Gomes Pita. Aí foi que Guilherme Silva, então, passou a ser um dos seus sócios. Por volta de 1912, então, a firma, que era uma firma de Aratuípe, então, resolveu a desfazer. Então, a parte de Guilherme Silva ficou a fazenda Toca da Onça. O pensamento dele foi de transformar a fazenda dele em uma cidade. Então começou a doar terrenos para que o povo fosse construindo. Então eu vejo que é um homem que era um empreendedor, era um realizador com propósito e visão de futuro. Nessa época, estava vindo aqui pelo Vale do Jiquiriçá a estrada de ferro de Nazaré. Com a chegada da estrada de ferro, o povoado cresceu. Nós estamos exatamente na casa da fazenda, não é? É a casa do senhor Guilherme Martins do Eirado Silva, fundador de Jaguaquara. Tudo preservado, as portas, você observa a altura das portas, os portais, não é? O teto, o piso original. Nós vamos encontrar também nessa sala aqui ao lado,
mobiliário ainda que é da época, mobiliário que ainda é da época do seu Guilherme, e que vocês vão ter aqui a grata surpresa de conhecer através de fotos, né? Senhor Guilherme e Dona Luzia. Em 1915, o povoado deixou de ser o povoado Toca da Onça, passou a ser Jaguaquara. Em 5 de outubro de 1915, recebeu o nome de Jaguaquara. Então, com a estrada de ferro, vieram várias famílias. Essas famílias se juntaram a Guilherme Silva e foram trabalhar em prol agora da emancipação do povoado. Então foi que em 1921, no dia 18 de maio, Jaguaquara se emancipa do município de Areia. Mas ainda faltou alguma coisa, a dependência religiosa, que ficou dependendo de Ubaíra, de Areia. Vinha o padre periodicamente celebrar aqui na cidade. Então esse povo agora foi lutar para que se estabelecesse aqui uma paróquia, se fosse criada uma paróquia. Naquela época era difícil, porque a sede do bispado era Salvador. Então o Guilherme Silva foi procurar o Dom Jerônimo Tomé da Silva, pedir a ele para que Jaguaquara fosse criada uma sede de paróquia. O arcebispo veio aqui em Jaguaquara, ele atendeu o pedido, tanto que no dia 15 de março de 1923, ele criou a paróquia de Jaguaquara, sem título. Agora depois veio a pergunta, por que Maria Auxiliadora? Aí já é outra história. Dona Luzia Silva, esposa do coronel Guilherme Silva, fundador da cidade, em uma das viagens que ela fez a Salvador naquela época, ela visita o Liceu Salesiano. E os padres salesianos, né, têm como padroeira Nossa Senhora Auxiliadora, Maria Auxiliadora. E lá ela recebeu um quadro de presente. Esse quadro aqui é o primeiro quadro da história da paróquia de Jaguaquara. Como naquela época o padre vinha de Ubaíra, né, e celebrava em um dos armazéns de Guilherme Silva, e naquela época a missa era em latim, e o padre celebrava a missa de costa para o povo, né, de frente para o altar, Dona Luzia colocava o quadro no altar. Quando foi criada a paróquia, quem vai ser a padroeira da paróquia? É Nossa Senhora, que era do quadro Maria Auxiliadora. E para não perder a história também da casa, ela deixou aqui conosco, né, com as irmãs, o quadro que foi a primeira imagem apresentada para a população de Jaguaquara. Então, quando foi criada a paróquia, foi nomeado para aqui o padre Alberico de Lima Marques, recém-ordenado, novo. Ele trabalhou muito. Aquele mesmo povo que ajudou a Guilherme Silva
emancipar a cidade, criar a paróquia. Quando criou a paróquia, esse povo agora passou o quê? A trabalhar ao lado do Padre Alberico para a paróquia crescer, e foi também ajudar também o poder público. Minha mãe era muito católica, meu pai também, muito católico. Convivia mais, assim, em serviço da igreja. E nisso eu fui caminhando com minha mãe, né? Missa, todos os lugares que ela me levava. E aí continuei com a minha religião. Aí fui crescendo, participei da catequese. Aí depois me casei também com a família religiosa, né? Família católica. E passado o tempo, depois de 2 anos de casada, eu tive meu primeiro filho. Aí tinha um tio que morava aqui em Jabaquara, na colônia agrícola, né? Lá na colônia dos italianos. Aí convidou meu esposo para vir trabalhar com verdura. Aí nós viemos, eu trouxe o primeiro filho com 11 meses de idade. 7 mulheres e 2 homens. 16 netos, 18 bisnetos e 1 tataraneto. Toda na igreja, graças a Deus. Aí os filhos foram nascendo, aí os outros nasceram na colônia, né? Aí foram tudo crescendo. Quando ficaram, precisavam estudar, aí viemos aqui para Jabaquara. E aí continuamos na igreja. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. O Padre Alberico, ele não só, como eu falei com você, ele criou a escola, criou a biblioteca, mas ele também se preocupou na parte espiritual. Logo, logo, ele sentiu a necessidade de ter, assim, pessoas que ajudassem a ele no sentido espiritual. Ele fundou, 1 ano depois da criação da paróquia, no dia 29 de junho de 1924, ele fundou o Apostolado da Oração. Então, o Apostolado da Oração foi a primeira associação religiosa aqui da paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A minha vida hoje, Deus é o primeiro lugar da minha vida. Eu quero viver aquilo que o apóstolo Paulo disse um dia: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é muito gratificante, saber que o apostolado da oração no próximo ano completa também 100 anos de existência, e eu faço parte dele desde adolescente. Então, por causa de minha mãe também, minha avó era muito religiosa, minha mãe era muito religiosa, e a gente segue essa caminhada. Legião de Maria, Apostolado da Oração, sou um dos mais que evangelizam no mundo, que às vezes num lugar que você passa, acha que de ser aquela casa tão deserta, ninguém foi lá, mas a Legião de Maria já foi lá, já orou, já rezou o texto, ensinou aquela família a caminhar, falar de Jesus para aquela família. Então, essa que é o forte da Legião de Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Hoje eu tenho pensado muito especialmente em tantos outros, né, frades que passaram por aqui, né, que pelo seu testemunho, pela sua fé, pelo seu amor à comunidade, né, eles são a base disso que nós estamos colhendo e celebrando. Portanto, é um momento de gratidão a Deus pela passagem de tantos irmãos, não só frades, mas e religiosos também, né? Tantos leigos que já passaram por aqui, que testemunharam a sua fé, pela sua boa vontade, pelo seu serviço, pelo seu amor, pela sua dedicação à nossa igreja. Eu, quando nasci, a igreja tinha 18 anos. Eu, quando vim para aqui, tinha 8. Eu tenho 82, são 76 anos dentro da igreja. Eu participar, que é uma alegria, é que a gente tem que agradecer primeiro aos padres capuchinhos que passaram por aqui. Os capuchinhos tomaram posse aqui na paróquia no dia 4 de outubro de 1943. Os capuchinhos eram homens austeros, homens simples, os missionários de barba, assim conhecidos. Daí uma música de um grande compositor italiano, que agora não me recordo, mas que se chama Venerabilis Barba Caputinorum, porque além do hábito, os capuchinhos eram das sandálias, as alpercatas, o que identificava era a barba, né? Eu sou um frade sem barba, mas os capuchinhos antes eram marcados pela barba, os missionários de barba. Nós, frades capuchinhos, nascemos na Itália, na Europa, somos conhecidos como filhos de São Francisco, por isso usamos sempre o hábito marrom, com capuz e cordão, com os 3 votos, os 3 nós, de castidade, pobreza e obediência. E São Francisco, no século XII, iniciou a nossa forma de vida na Europa, uma forma de vida mais simples, uma forma de vida comunitária que a gente chama de vida fraterna. Por isso que o frade não mora sozinho, sempre em comunidade, no mínimo 3. Viemos ao Brasil no século XVI para assumir a propaganda fide, ou seja, para propagar a fé. E os frades capuchinhos têm uma grande atuação como franciscanos aqui, sobretudo no Nordeste e a nossa província de Bahia e Sergipe. Temos mais de 300 anos aqui nesta terra de Bahia e Sergipe, e a atuação dos frades sempre foi a missão. A nossa missão era sair pelo interior do estado para visitar as aldeias, organizando as cidades. Então, muitas cidades na Bahia e Sergipe, no Nordeste e no Brasil, foram organizadas e até mesmo construídas. Escolas, hospitais, cemitérios, se dava através das missões capuchinhas. Se a gente pega a história da Bahia, os capuchinhos estão sempre presentes. E aqui em Jaguaquara, também os capuchinhos vieram para lançar as sementes da evangelização. Os frades que aqui passaram, muitos deles, passavam aí, 15, 20 dias enfrentando essa mata aí, com chuva, com lama, debaixo de um sol escaldante, a lombo de burro, e até Apuarema naquela época, entendeu? Fazendo o giro de desobriga. A maior parte, uma grande parte das estradas, das malhas vicinais do nosso município, agradecemos aos capuchinhos, sobretudo Frei Paulo, porque realmente tinha a estrada principal de Jaguaquara até Itiúba. Os ramais foram abertos por Frei Paulo em mutirão. Ele celebrava a missa aos domingos. Na segunda-feira ele saía e ia trabalhar com o povo.
Os frades também aqui, eles contribuíram muito na educação. O Luzia Silva, por exemplo, o Colégio Luzia Silva, era pensamento de Guilherme Silva transformar a casa dele em um colégio, porque quando Dona Luzia Silva, antes de morrer, pediu a ele que era desejo dela que a casa que ela criou os filhos e educou os filhos, um dia fosse um colégio religioso, uma escola religiosa. Era a casa dele, a casa de moradia. A esposa morreu e ele dedicou essa casa de moradia às Irmãs Imaculatinas para formar um colégio religioso. Eu estudo no Luzia, é um colégio católico, um colégio que tem as irmãs. Lá é muito bom. Lá tem a aula de religião, eu aprendo as matérias, né? Aprendo tudo isso. E eu aprendo também novos jeitos de fazer oração. Então foi que Frei Egídio providenciou a vinda das Irmãs Imaculatinas da Itália para o Brasil, para fundar o colégio aqui em Jaguaquara. Teve a participação dos frades capuchinhos. E fez um pedido ao bispo, o bispo fez um pedido ao pároco na época, que era Frei Egídio, e ele foi para a Itália de férias e encontrou as irmãs franciscanas e transmitiu esse desejo de seu Guilherme e do bispo. E elas demoraram, pensaram um pouco e entenderam que era um chamado de Deus na ação evangelizadora e disseram sim. As irmãs saíram lá da Itália no dia 3 de dezembro de 1949 e chegaram aqui em Jaguaquara no dia 12 de janeiro de 1950. Então, a história todo mundo sabe, a saída da Itália de navio, chegaram em Salvador, lá pegaram o trem, que era o meio de transporte, e chegaram em Jaguaquara pela Estrada de Ferro Nazaré. Muitas irmãs vieram, os leigos aqui acolheram super bem. O pessoal de Jaguaquara tem uma marca da generosidade. É um povo generoso, muito acolhedor e solidário. E aqui também tem uma coisa muito importante, que é a época também que estava vindo os italianos para Jaguaquara. Se mistura, a história do colégio também se mistura um pouco com a vinda dos italianos para Jaguaquara. Eles projetaram Jaguaquara, porque Jaguaquara se tornou mais conhecida. Hoje diz que é a capital hortifrutigranjeira, né? Mas os italianos contribuíram muito, muito para o engrandecimento de Jaguaquara. Foi uma cooperativa que surgiu lá na Itália, procurando agricultor para ir para a Venezuela. E passou anos e anos, depois da guerra, né? Aí meu pai se assinou também, meu pai e meu tio. Mas demorou muito tempo, depois a cooperativa não deu certo e achou para vir no Brasil. E no Brasil já tinha um pedido assim, do governador da Bahia e acharam terra aqui para comprar, para construir uma colônia, para desenvolver a agricultura aqui no centro da Bahia, né? E foi aqui em Turiçu, lá perto de Camaçari, onde estavam os povos de Martinelli. Foi o primeiro grupo que veio meu tio e outros italianos, saíram de lá no mês de maio, de abril, que chegaram aqui no mês de maio, logo no princípio que era a festa de maio da Nossa Senhora, né? E aí eles foram, deram na colônia, cada um reganhou fizeram um sorteio de um pedaço de terra, né?
E quando depois mandaram chamar a família. Quando a gente chegou, as famílias todas, que um navio cheio de meninos, que os marinheiros diziam que nunca tinha visto tanto menino naquele navio. E nós chegamos aqui 30 de novembro de 1950, no mesmo ano. E chegamos em Jaguaquara, 1º de dezembro, às 10 horas da noite, com trem. Porque o povo vieram para cá, em 1950, os italianos tudo. Aí no meio tinha uma tia minha, aí meu pai era muito apegado com ela. Me chama, ele falava. Aí eu vim por causa do meu pai. A minha família nos anos 50, 51, que primeiro veio o chefe de família, que seria o responsável de família, no ano 51. Depois que ele veio, chamou todos os outros familiares, em 56, 58, onde estava presente também minha mãe, né? Foi de navio, Conde Grande. Aí o governo deu a casa, um saco de farinha para fazer pão. E nós fomos morar direto na roça. Tudo que era para comer se plantava. O que sobrava se vendia para comprar açúcar e outras coisas que não se plantava. E cada um ia vender sua verdura na feira. Em cima de um jegue, com 2 panacu, nós a pé, para vender aquela alface, o tomate, um pimentão, o que nós plantava. E cada vez que passava, cada um ia trabalhando para conquistar o seu pedaço de terra, porque o governo deu com a ideia de que, com o trabalho, eles conquistassem aquele pedaço de terra para sobreviver. Aí não demorou um pouco, veio o tiro, então podiam fazer algum pequeno empréstimo no banco para cultivar mais, para produzir mais. E quando começaram a produzir mais, aí a coisa ficou melhorando, porque pegaram essa verdura, levaram para Salvador e com isso começou a melhorar Jaguaquara, porque depois até os brasileiros, fazendeiros, aprendendo com os italianos como se plantava, e aí também que estava interessado fazia a mesma coisa e assim começou a desenvolver. Nós éramos católicos desde a Itália, né? Meus pais sempre levavam a gente para ir para a igreja, a caminhada. Então, quando nós chegamos aqui em Jaguaquara, nós continuamos, né? Frei Germano, Frei Romano, um bocado de padre, tudo italiano. Falava tudo italiano com o pai, nos ensinava como que nós devíamos falar. Ele dava todo esse detalhe. E as freiras, as maculatinas e franciscanas, que eram italianas também, que tinham chegado no 49. E aí, todo domingo nós estávamos na igreja. Participava muito das reuniões, das comunidades, da pastoral familiar. Vinha com a carroça, talvez a pé. Sempre vinha, com as crianças no colo, depois comprou o trator, ia-se no trator com a criança no colo, outra aqui, e ia descendo a ladeira. Quando foi no 51, que era a festa de Nossa Senhora, que se começava 25 de abril, a novena, 25 de abril até 24 de maio, tinha que nós via todo domingo a pé para assistir a missa, todo domingo a pé. E na primeira festa, nós se ajuntaram todas as mães de família, ajudou todos nós, se tinha uma imagem de Nossa Senhora, pedi a caçamba da colônia, tudo em cima de uma caçamba, a gente vê, e parou na ladeira do ginásio, lá, na ladeira da casca, aqui em cima, descemos tudo, arrumávamos aquela andor para vir na igreja, na primeira vez que nós vemos na igreja, na festa de maio. E tudo cantando italiano, que o brasileiro não sabia nem que nós estávamos cantando, aquelas mães de família, tudo cantando aqueles hinos italianos, até na porta da igreja. E começamos a participar daquele tempo, no 51. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore. A cidade cresceu, a igreja é pequenininha, mais da metade do povo ficava fora da igreja. Então foi em 1954
veio a ideia de demolir aquela igreja para construir essa daqui que nós estamos. Aí, João, desmanchou, aí agora foi um dia de mutirão para tirar o entulho. E no Natal de 1960, se celebrou a primeira missa aqui dentro, na base do improviso, entendeu? Parede sem rebocar, pisos, não tinha piso, o altar foi uma mesa, mas de qualquer sorte se celebrava aqui. A torre foi depois. A torre, ela foi inaugurada em 1969, no dia 24 de maio de 1969. Já esse altar já estava aqui como está hoje. Ó. Esse altar foi inaugurado, ele foi sagrado, ele não é inaugurado, sagrado, termo certo, no dia 24 de maio de 1968. Terminou aqui a parte do altar, então agora foi para a torre. A torre foi inaugurada em 24 de maio de 1969, já com Frei Feliciano sendo o pároco. Na década de 60, olha o problema voltando. Os alunos pobres, de famílias pobres, só estudavam até o 5º ano primário. O antigo curso de ginásio, eles não tinham condições, porque a escola que tinha aqui era particular e cara, eles não podiam pagar. Aí agora o que é que faz? Vem Frei Maurício, em 1960, encontra esse problema aqui, junto com a comunidade, ele funda o Colégio Pio XII. Enquanto o Colégio Pio XII estava sendo construído, ele abriu 4 salas de aula no fundo da casa paroquial. E à noite também um curso noturno, porque já tinha aqueles jovens que queriam estudar, mas trabalhavam para se manter. Como é que estudavam? Tanto é que quando os capuchinhos abriram o Colégio Pio XII, eles botaram o antigo curso ginasial de dia e de noite. Frei Mariano? A bondade em pessoa. Ele um dia passou aqui, porque eu fiquei viúva com 36 anos, em 68, ele passou aqui, eu conversando com ele, não, donazinha, fique calma, que a gente vai resolver tudo. Com 3 dias ele mandou me chamar, se eu queria um trabalho, mas o trabalho era pesado, se eu fiz o que é hoje. E ele sempre naquela bondade dele, tudo a gente falava, que eu Frei, terminou isso, dê graças a Deus, quando a gente tem e quando não tem. Nunca pedia nada, faça isso, não, por favor. Só trabalhava eu, Pelé e Lígio, que já trabalhava com ele. Então eles levaram o Colégio Pio XII, Deus sabe como, isso aí sou testemunho ocular, porque trabalhei 39 anos ali e vi a luta. Até em 1980 eles já não tinham mais condições de manter o colégio, porque manter o colégio é caro. Então os capuchinhos mantiveram o Colégio Pio XII até quando puderam. Aí passou para o Estado. Eu trabalho aqui na igreja
bastante interessante porque eu fico durante os finais de semana nas celebrações, abro a igreja para as celebrações dominicais e festas, como também fico na parte de sonorização da igreja, fico atento para as coisas que possam acontecer durante a celebração, que é alguém necessitando de uma ajuda durante a celebração, que acontece muito aqui na nossa paróquia, é as pessoas procurarem a igreja durante a celebração. A paróquia não tinha secretaria. Quando o Frei Franco Zitti chegou aqui, ele organizou, implantou a secretaria e organizou mesmo. Olha, Frei Franco chegou aqui em janeiro de 73. Jaguaquara estava para ia celebrar os 50 anos. Frei Franco, ele organizou o serviço paroquial, que antigamente, para você tirar uma certidão, meu Deus, levava um dia ou 2. Eu comecei fazendo um trabalho voluntário, ajudando a arrumar o índice dos livros de batizado, porque a paróquia já era bem antiguinha, né? Já ia fazer 50 anos. Me chamou para ser secretária da paróquia, para que a gente desse início ao índice da igreja, organizar os batizados e casamentos pela ordem alfabética. E acompanhava Frei Franco pela zona rural, em todas as celebrações que ele ia. Ele dizia que eu era a mala dele. E lá na zona rural, eu anotava os batizados, anotava os casamentos, ajudava na proclamação da palavra, organizava a liturgia e depois a gente voltava para casa. Eu atendo o público, né? Certidão de batismo, processo matrimonial, todo o trabalho que envolve a secretaria, eu estou lá para atender. Todos os dias é algo novo, né? Pessoas estranhas todo dia que a gente não conhece, que vêm de fora, vêm de outros estados, até de países, que vêm procurar documento e a gente está à disposição para atender. Ele fez um índice, hoje fica tudo mais prático. Foi um sacerdote assim, muito dinâmico. Lamentavelmente, na fatalidade, né, ele vai para a Margosa buscar umas irmãs para dar um curso de catequese aqui, e ali nas proximidades de Milagres, já vendo a cidade ficar em cima, houve lá um atrapalhou, vinha um ônibus, vinha uma caminhonete, pegou ele e esmagou a cabeça. Foi uma tristeza para nós e tal. Nós éramos muito amigos e esse acidente com ele foi no dia 17 de abril de 1974. Quando a gente, nesse íntere de trabalho, a gente recebe essa notícia que ele tinha sido acidentado. Para mim foi um baque muito grande, porque a gente caminhava muito junto e a gente brincava muito também. E eu ia para Margosa com ele. E porque alguma outra razão que eu não me lembro porque não deu certo. E me fez muita falta, porque era um companheiro, era um amigo, era um pastor. E para mim fez muita falta. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No dia 25 de dezembro de 1978, eu fundei o Coral Frei Franco Zitti. Como o Frei Franco também gostava muito de cantar, e eu, em homenagem a ele, como meu grande amigo, em reconhecimento por tudo que ele fez pela paróquia, eu disse, estou criando este coral, que fez graças a Deus, 44 anos agora, e eu dei o nome de Coral Frei Franco Zitti, em homenagem a ele. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando
A palavra paróquia, ela quer dizer exílio. Ela é uma parte da instituição igreja particular. Nossa igreja particular é a Diocese de Jequié. Então, as paróquias, elas são territórios para que a graça de Deus chegue mais próxima do povo. É o jeito como Deus escolheu para chegar até o seu povo. Um bispo não dá conta de pastorear todas as ovelhas de uma diocese. O território é muito grande, população também. Então, a paróquia é uma autoridade delegada, uma instituição com autoridade delegada para que essa igreja particular chegue mais perto do povo. A paróquia ela tem os seus desafios. Por exemplo, a paróquia ela tem um território geográfico, a paróquia tem as suas diversas pastorais, a pastoral social, a pastoral da catequese, da evangelização, né? A gente conta também com o serviço dos irmãos, mas a missão deve acontecer e deve continuar. A Pastoral da Criança é uma ação social da igreja. Ela acompanha gestantes e acompanha a criança desde o dia que nasce até 6 anos de idade. A gente faz esse acompanhamento em termos de saúde, de prevenção de doenças. E a gente faz a celebração da vida, né? Que é celebrando e agradecendo a Deus pelas conquistas da criança a cada mês. Tanto a criança como a família também. São famílias carentes e a gente tem que estar atento a tudo. Nem só o problema de saúde, mas a gente tem que estar sempre ligado na família, né? E tendo todo o cuidado com a criança. Fizemos também parte da pastoral familiar durante muitos anos. Ajuda as famílias em vários setores, né? Problema de drogas, problema problema de casamento. É um serviço muito bonito. Acompanhamento mesmo com as famílias. É um trabalho gratificante. Servir a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Zu, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja sempre presente na sua vida e na vida de toda a sua família. Todo mundo, dos parentes, todo mundo. Todo mundo. O ministério de ministro da Eucaristia não é para o altar. É para acompanhar os irmãos doentes, idosos, as pessoas impossibilitadas de vir à igreja. Mas como o número de fiel é grande, poucos padres, para que as celebrações tenham mais um caminhar, a igreja viu que era necessário os ministros ajudar na distribuição da comunhão. Frei André chegou, deu toda a abertura para que a gente tomasse todas as providências. Agora nós temos 42 ministros aqui na cidade e 30 na zona rural. Temos um número de 300 e poucas pessoas assistidas que recebem comunhão, que para o tamanho da paróquia ainda é um número baixo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Em 1990 mudei para aqui e aí cheguei aqui e procurei logo a igreja. Fiquei assim, mais ou menos um ano, só frequentando. Com um ano por aí, Frei Joaquim me convidou para ser catequista. Em 92, eu fui convidada a ser catequista, né? Então, nessa época, a gente dava catequese no Colégio Luzia Silva, que é a comunidade centro, que hoje chama Maria Auxiliadora,
não tinha um espaço para dar catequese. Então a gente dava catequese nesse colégio. Depois veio o Frei Joaquim, construiu o centro catequético, né, para alegria nossa, e a gente passou a dar catequese lá no centro catequético. Eu me lembro muito bem, no final da década de 80, quando o Frei Joaquim chegou aqui, que era outro líder empreendedor, construtor, realizador, aglutinador de pessoas, e obtinha resultados dos seus trabalhos. Podemos dizer que a marca do Frei Joaquim aqui na nossa paróquia foi as missões na zona rural. Nós íamos na quarta-feira para a zona rural. Ele primeiro observava a comunidade que necessitava da missão, depois ele formava a equipe e nós íamos com ele às quartas-feiras e retornávamos no domingo. Então ficávamos lá na zona rural durante esse período, fazendo missão com o Frei Joaquim. Olha, foi ele que incentivou. Primeiramente, convidou Antônio para poder evangelizar, sair da igreja para ir para a zona rural. Ele começou a pegar assim, o gosto de estar evangelizando e continuou sozinho, né? Depois convidou mais uns amigos e todo domingo, ou de 15 em 15, ele ia para a comunidade evangelizar. Cada domingo ia em uma comunidade. Mas Nilzete, no meu entendimento, é uma líder. E aí você vai ver que há uma interação entre o trabalho do Frei Joaquim, entre o trabalho dela. E no decorrer desse trabalho de Nilzete, se distingue muito pelo engajamento. Cursos de batismo, coordenação de comunidades, palestras. Era uma pessoa de fé. Inclusive, ele também se dedicou a outra marca. Além das missões, uma outra marca foram as construções das igrejas. Por Frei Joaquim foi feito igreja em todas as localidades da nossa zona rural. Igrejas construídas por Frei Joaquim, toda nesse padrão que você está vendo aqui. Nascido e criado na comunidade, casado, batizado também na comunidade. A relação hoje minha com a comunidade, eu sou ministro extraordinário da comunhão, ajudo nos serviços da igreja e aí a gente tocamos os nossos trabalhos da igreja. A gente se reúne no domingo, na quinta adoração e na terça-feira grupo de oração São Miguel Arcanjo. Essa igreja era uma igreja pequena, muito pequenininha mesmo, mas a vinda de Frei Joaquim para Jauquara, ele olhando, disse que não dava, não comportava mais o pessoal aqui e resolveu fazer essa igreja. Foi tanto que quando fez, o povo chamou de louco, né? Mas período de festa, casamento, outros eventos, a gente sabe que o espaço não é pequeno. Em todas as comunidades aqui do centro, todas as igrejas, as capelas, foi o Frei Joaquim que construiu. A primeira coisa que tem que ter
é amor às comunidades, amor às pessoas. Quando eu digo amor, nem chuva, nem às vezes estrada ruim, às vezes até os probleminhas de saúde, a gente vai superando pelo trabalho, pela gentileza, pela bondade, pelo esforço, pelo desejo de estar lá presente com os irmãos. Para mim, todos são irmãos. Se são irmãos, eu quero tratá-los como irmãos. E ama todas as pessoas, né? Se o Senhor assim fez, acho que a melhor coisa é essa. É tratar todos como irmãos, verdadeiramente. Não só da boca para fora. E tratá-lo como amor significa acolher cada pessoa, conversar, orientar, né? Brincar também, por que não? Né? Pode ver que com as crianças eu brinco sempre. Faço uma porção de perguntas para elas, porque às vezes as nossas crianças quase que são invisíveis em nossas comunidades, né? Quase são invisíveis. Vem ali, coitado, não sabe quase de nada, o pai também não dá atenção para elas, e fica assim. Então o meu modo é um pouquinho, meio atrapalhado como eu digo, né? Mas é um modo de atrair um pouquinho as crianças. Acho que foi o que Jesus fez. Conversava, orientava, e até diz no Evangelho, não impeçam das crianças virem até mim. Eu sou da comunidade São Francisco, eu sou da Popular, eu canto Maria Auxiliadora, Tu és a mãe de Jesus, Tu és a nossa mãe, meu coração em festa, alegria e missão, muitos anos de história e missão, de lhe ouve minha oração, atende ao Filho Jesus e me guarda dentro do teu coração. Espero que as pessoas, que se eu cheguei onde cheguei, alguém me catequizou. Então eu espero que a catequese que foi feita aqui, ela se estenda por muitas gerações. Eu só queria colocar um detalhe. Hoje eu sou assim muito feliz que hoje Frei Pietro completou 20 anos de ordenação sacerdotal. E Frei Pietro foi meu catequista. Então a semente que eu plantei produziu fruto. Porque eu fui para a Itália em 1992. Fui ordenado aqui em Jauaquara 2 de fevereiro de 2003. É a primeira vez que celebro aqui em Jauaquara com eles. Muito gratificante porque é como se fosse uma fotografia dentro de mim, não? Que lembra aqueles momentos bonitos que vivemos 20 anos faz. E hoje estamos aqui, apesar de tudo aquilo que aconteceu nesses 20 anos, agradecer a Deus pelo dom do sacerdote, pelo dom da vida e o dom da comunidade, do serviço. Atualmente eu sou o coordenador do Conselho Paroquial de Pastoral, que é um trabalho que a gente faz junto com o pároco, animar as comunidades, os coordenadores de comunidade, pastorais, grupos e movimento. E a gente tem um conselho, a gente se reúne mensalmente ou a cada 2 meses para a gente tratar da vida da paróquia. Como é que a gente vai animar as comunidades, ver as comunidades que estão fracas, para a gente dar o suporte. Nós estamos aqui hoje, né, há quase 4 anos, na comunidade de São Roque, servindo e fazendo o melhor para o Senhor. Tudo que eu puder fazer para o bem da comunidade, eu estou disposto. É Deus que dá para a gente fazer e somos dele, né? O que é dele, a gente tem que cuidar, né? Somos filhos, né? Nós aqui na terra somos vindo por ele, pelo Criador, pelo Filho que morreu por nós. O Joaquim já achou também que essa igreja já não satisfaz a população, no caso assim das festas maiores, Semana Santa,
novenário da padroeira, Natal, Ano Novo, as grandes festas não comportam. Então, construiu o santuário, que pelo menos comporta ali, sentados, uma média de 1.800 pessoas. O santuário ele foi inaugurado em 1994. Depois que Frei Joaquim conseguiu construir em cada comunidade uma igreja, e eu posso dizer a você, é um dos maiores templos da Bahia. Eu não vejo, não vi hoje. Eu cheguei aqui no final de novembro de 2017. A primeira festa, né? Que coordenei e trabalhei. Aí começou o desafio, era justamente o santuário. Mas eles apresentaram como se fosse uma umidade nas paredes do lado de lá, né? Porque é colado com o terreno do vizinho, né? Não deixou espaço, né? Aí tudo bem. Mas depois eu fui ver que não era isso, né? A gente foi descobrindo que o problema não era a umidade, tinha problema mais sério, que era na estrutura da igreja. Aí a comissão seguinte assumiu, né? Em 2018, né? Assumiu essa restauração, a reforma, né, do santuário. Nós marcamos uma viagem para comemorar o nosso casamento, né, aniversário de casamento, e resolvemos fazer a viagem para Portugal e assistir no dia, literalmente, assistir em Fátima a missa, no Santuário de Fátima. E quando estávamos terminando a missa, nós recebemos um zap, e quando eu consegui ler, era o convite para nós participarmos da comissão de 2018. Isso foi em 2017. E aí, um olhou para o outro, não sabia muito o que responder. Aí eu virei e falei, mano, você acha que é à toa que nós estávamos agora no Santuário de Fátima assistindo a missa e Nossa Senhora nos chamar na nossa Jaguaquara para prestar um serviço à comunidade e à igreja? Você acha que a gente pode dar um não? E a resposta foi... parece que a gente tinha uma missão a cumprir. Nós estávamos sentados assistindo a missa, né, já fazendo parte da comissão, e Mano olhou para a pilastra ao lado e olhou com um olhar bem sério e olhou para mim, e eu entendi que algo tinha de errado. Ia ser uma tragédia anunciada. As pilastras estavam todas estragadas da altura do piso. Quando o piso dilatava, a cerâmica subia. Eu voltei depois lá e olhei, tirei um pedaço de reboco, e a ferragem já estava toda, não tinha mais ferragem do lado. Nós procuramos os engenheiros e eles falaram que possivelmente poderia cair. E se caísse, cairia com a igreja cheia de gente, porque o piso recebia o peso da população, empurrava para o lado e a pilastra seguia. Se uma pilastra cedesse 1 centímetro, caía toda a estrutura. Você imagina quantas toneladas tem lá em cima. Eu lembro que no dia que chegou um engenheiro e começaram a cavar uma coluna primeiro para ver como estava, né? Minha pressão até subiu, né? Mas eu fiquei tranquilo, porque fiquei com medo, né? Não tanto a parte física, né, de ter algum problema pior, né? Mas também a parte financeira, né? Conversando com o pessoal da comissão, a comissão chegou à conclusão que nós deveríamos fazer esse trabalho. Ou então,
interditar a igreja. Metemos cara e a comissão conseguiu fazer, o grupo conseguiu fazer isso aí, com o apoio da população. E muitas vezes aparecia debaixo da porta o envelope com dinheiro, que você não sabia nem quem foi que tinha mandado. Quando nós precisamos realmente começar a construção, então o santuário foi isolado, né, e fechou as portas e as missas passaram para a matriz. Por ela ser menorzinha, então tivemos que aumentar os horários de missa para atender todos os cristãos que estavam querendo participar, e parece que nesse período a igreja estava cada dia mais frequentada, as pessoas viam, até porque eles queriam também orar para que as coisas acontecessem. Primeiro teve que tirar todos os bancos, uma infinidade de bancos dali dentro, foi tudo carregado. Em seguida nós cavamos em cada pilastra, nós cavamos um buraco em volta da pilastra, até a fundação. Deixamos os ferros expostos, aí que nós vimos realmente quanto ferro estragado tinha, tratamos a ferragem e fizemos um engradamento em volta da pilastra. Você pode observar que a pilastra hoje, ela, do meio para baixo, ela é gorda. Ali é tudo concreto. Então você vê essas colunas grossas aí, antes eram as colunas fininhas. Né? E o piso, teve que arrancar todo o piso, fazer nova compactação, botar uma tela em todo o piso e fazer um outro contrapiso dentro das normas modernas de engenharia. Mas graças a Deus conseguimos fazer essa restauração. Então foi assim, muita dedicação, muito entusiasmo, muita alegria e muito agradecimento a Deus por nós fazermos parte de resolver um problema que poderia ser uma tragédia em Jaguaquara. Mas Deus é fiel e tudo foi resolvido e ela está aí, linda. Ser jovem não é fácil, né? Muitos caminhos fora da igreja que nos atrai, e dizer sim ao Senhor, estar aqui, às vezes é difícil, né? Tem uma festa, eu quero ir nessa festa, mas eu também quero estar aqui, a gente fica um pouco dividido. Mas o desejo de servir, o desejo de ser jovem evangelizador é muito maior. E estar aqui é graça de Deus, é chamado de Deus. E assim, atrair outros jovens não é tão fácil, justamente por conta desses outros atrativos. Jovem precisa de algo que chame bastante a atenção deles e que pegue bastante no pé deles. Se não pegarem no pé deles, eles não vêm, eles literalmente se desviam. Então a gente precisa ser uma âncora para esses jovens se fixar no lugar e seguir o caminho deles. A igreja, ela é jovem, mas a igreja só será jovem verdadeiramente quando o jovem for igreja. E hoje o grande desafio é justamente as diversas realidades de juventudes que nós temos na igreja hoje, sobretudo na igreja do Brasil. E eis o grande desafio: os jovens estão aí nos seus lugares de atuação, sejam nas redes sociais, sejam nos seus grupos. E eis o grande desafio da igreja, é aquilo que nos pede o Papa Francisco, de sair das sacristias, de sair dos bancos para ir ao encontro daqueles que estão aí e que precisam escutar a mensagem e acolher a mensagem de salvação, Cristo que é a luz do mundo. Quando você coloca um coro com vozes divididas e dentro desse coro, dentro dos ensaios, você tem uma espiritualidade, você traz uma forma realmente cristã de vivência, né? Não é só o cantar, mas sim o cantar e evangelizar. É o cantar a missa, como a gente costuma dizer. E essa evangelização, ela não tem como voltar vazia. Ela gera dentro de nós um sentimento, ela gera dentro de nós uma pertença, um sentimento de pertença. E é justamente por meio dessa pertença que a gente consegue atrair os jovens. Eis o grande desafio também para um padre jovem, é tocar o coração da juventude. Porque eu me apaixonei por Jesus. Primeiramente Ele. No meu primeiro encontro com Deus, eu senti algo extraordinário. E a partir daquele momento eu não quis mais ficar sem. Então aqui entra a história da renovação,
né, tornar, que é a nossa visão, tornar essa terceira pessoa da Santíssima Trindade mais conhecida, mais amada e mais adorada, porque é a alma da igreja. Toda a obra de Deus ela é atualizada pela ação do seu Espírito no mundo e que por alguns momentos ficou um pouco desconhecido. Então a gente entende que o nosso movimento nasce com essa visão. A RCC ela é chamada uma vocação nos últimos tempos e a nossa visão é tornar o Espírito mais conhecido, mais amado e mais adorado, a fim de que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, se renda a Ele e passe a viver uma vida digna de filhos de Deus. A celebração jubilado 100 anos da Paróquia Maria Auxiliadora, né, que nós estamos vivenciando, é um momento inenarrável de louvor e de ação de graças, porque a fé continua viva no coração do povo, desse povo jabaquarense. Então, Maria, nossa mãe, aquela que nos auxilia, estará sempre conosco. Excepcionalmente, esse ano são 2 festas, porque a paróquia está fazendo 100 anos no dia 15 de março e nós teremos a festa comemorativa do dia 9 ao dia 12. A abertura da festa é a inauguração da Praça Centenária, que está sendo reformada, né? Já havia essa praça Frei Joaquim Cameli e agora vai ser a Praça Centenária Frei Joaquim Cameli. É um sonho nosso, enquanto igreja, que inclusive o projeto foi dado pela igreja para que pudesse fazer a praça. A praça foi fechada, na realidade, e ela será reinaugurada, uma praça nova, vai ficar muito linda, com a imagem de Nossa Senhora. Trabalhar na igreja é algo assim excepcional, porque nós sempre estamos cansados do nosso trabalho, do dia a dia, da nossa rotina, mas para Deus, quando Ele nos chama, a gente tem que encontrar forças e ir na missão. Então nós estamos realmente assim, todos muito dentro de cada um, dentro da sua possibilidade, dentro do seu dom, fazendo o melhor possível, né? Nós somos uma comissão de muitos membros e muitas tarefas. Comissão, na verdade, é uma convocação para uma missão, né? Esse é o meu pensamento. Você vai ser convocado, ali dentro você vai ter todo o preparo para você seguir a missão. E a nossa missão desafiadora é um centenário, que não é uma coisa pequena. Talvez nenhum de nós tenhamos o tamanho do que seja um centenário. Mas vivendo os desafios e a graça, a gente tem noção que somos privilegiados de estar fazendo parte desse momento. Para realizar uma festa dessa magnitude, a gente tem os nossos parceiros, né? São muitas pessoas envolvidas. E também a Prefeitura Municipal é parceiro nosso, da igreja, não só nessa festa centenária, mas na festa que é a padroeira da cidade. Maria Auxiliadora é padroeira da cidade. Tenho muito amor e devoção por Nossa Senhora, nossa mãe querida, e ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória por tudo que Ele tem feito na minha vida. E agora estou tendo a honra de comemorar também os 100 anos da nossa paróquia. Momentos como esses é impossível esquecer. Me orgulha poder contribuir com a realização dessa festa tão linda que certamente ficará marcada no coração de toda a comunidade católica. Tinha desfile em Jaguaquara, então o organizador ficava para não deixar o povo atravessar, né? Só passava fotógrafo, olha aí. E eu disse, um dia eu vou ser fotógrafo, que é para poder me tirar daqui. Aí eu fiquei, vai indo, aí eu botei uma máquina no pescoço. Foi um desfile, eu fui no Pio 12. Chegou no Pio 12, a turma disse, você está tirando foto? Eu estou. A máquina não tinha flash. A máquina como não tinha flash. Só tirava de dia, de noite não. Aí, eu tirou alguma foto aqui. Eu tirava foto, não via porque era filme.
E aí eu enchi o bolso de filme. Tipo, a minha foto, quando estiver na rua passando, até eu ficava de lado pro povo para tirar foto. O policial vinha, não, pode tirar. Aí eu entrei pro meio da desfile, aí pronto. Aí agora criei amor pela profissão e aí estou até hoje. As primeiras comunhão que tinha de criança, né? 8 de dezembro, era uma coisa maravilhosa. Festa de padroeira também. Todos os bairros, onde tem igreja, eu estava presente. Aqui na zona rural, fotografando. Primeiro antigamente, começava a festa da padroeira o mês de maio inteiro. Só que não começava no dia 1º de maio. Começava no dia 24 de abril e encerrava no dia 24 de maio. Então naquela época não era diferente porque se fazia com ladainha, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Hoje não, hoje a novena é celebrada com a missa. Se modificou um pouco, mas sempre com o fervor, o entusiasmo do povo, com barraquinhas, com quermesses, entendeu? Sobretudo quando estava construindo essa igreja. Tudo se fazia para ficar uma renda para a construção da igreja. Oh meu Deus, essas mãos aqui abriram aí de calo aqui, antes de eu cavar aqui a rua para enfincar pau para fazer barraquinha, para a gente conseguir dinheiro para essa construção. Agora a festa da igreja, com a comunidade também, é boa. Quando a gente participa de uma festa, a gente faz uma amizade tão grande, que é aqueles casal que eu disse que trabalhou a vida toda, são meus amigos, Rolando Santana, Lígio, Dilton Izete, tudo eu trabalhei, Hélio e Celício, são todos que trabalharam, são meus amigos hoje, que a gente se fala, telefone, foi uma amizade sadia, foi dentro da igreja. Como é que você não frequenta a igreja? A gente tem que frequentar, a gente tem que ajudar. Fomos convidados para fazer parte da comissão da festa da padroeira de 1986. Conseguimos, com a doação do povo de Jaguaquara, que é um povo assim, super espetacular, de parabéns, porque participa assim, de tudo, gosta mesmo de colaborar. Arrecadamos uma importância significativa, porque o objetivo era o salão paroquial. Eu formei essa comissão, pessoas ligadas à igreja, e falei, nós vamos tocar a obra até quando o dinheiro der. Acabou o dinheiro, acabou a construção. Aí eu tenho que ajudar a minha igreja, pai. Meus irmãos têm que ajudar. É dando que se recebe. E quanto mais você dá, você recebe. Nossa Senhora Auxiliadora sabe o que está fazendo e nos deu a oportunidade de realizar todo o trabalho do salão paroquial. Todos os padres e freis e bispos e todo mundo que colaborou para a edificação desses 100 anos de paróquia. Inclusive os leigos, as pessoas próximas, né? O povo de Deus mesmo. A comunidade de Jaguaquara é uma comunidade muito cristã. E a Igreja Católica aqui em Jaguaquara, ela é muito presente nas comunidades, na vida das pessoas. Nós temos uma igreja muito forte. Aqui é uma paróquia, um povo de Deus muito bom, um povo obediente, um povo tranquilo, sereno, né? E um povo que sabe caminhar junto com o seu pároco, né?
São 100 anos, né, de missão neste chão, de fé e missão neste chão. Então é só alegria e gratidão a Deus. Então queremos agradecer a Deus juntos e louvar ao seu nome. E a Nossa Senhora pela sua intercessão constante nas vidas dos paroquianos daqui de Jaguaquara. Então eu espero dessa paróquia centenária uma renovação espiritual, renovação dos corações, a renovação da missão, para que nós possamos continuar a missão de Cristo como igreja, mas igreja em saída, que vai ao encontro daqueles que necessitam, não mais uma igreja que espera sentada, mas uma igreja que parte em missão, uma igreja missionária. Chegamos aos 100 anos, graças a Deus. Então eu posso dizer aqui, como lá, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Paz e bem eu desejo então para todos e um bom centenário, né? E que muitos cheguem lá, né? No próximo centenário da nossa paróquia Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, tu és a mãe de Jesus, tu és a nossa mãe, meu coração em festa, alegria e missão. Maria Auxiliadora, tu és a mãe de Jesus, tu és a nossa mãe, meu coração em festa, alegria e missão. Desta terra és mãe, de Jaguaquara és mãe, dos capuchinhos és mãe, e também dos imigrantes, gente simples semeando neste chão. Maria Auxiliadora, tu és a mãe de Jesus, tu és a nossa mãe, meu coração em festa, alegria e missão. São 100 anos de história e missão, de longe ouve minha oração, atende ao Filho Jesus e me guarda dentro do teu coração. Maria Auxiliadora, tu és a mãe de Jesus, tu és a nossa mãe, meu coração em festa, alegria